Olá pessoal, tudo bem? Hoje terça-feira, um friozinho, tá gostoso pra gente bater aquele papo aqui virtual, já que não dá pra gente se encontrar pessoalmente. Eu tô morrendo de saudade de um monte de gente que já tá aqui. Tudo bem, meus amores? Tô estreando nova luz, novo tudo, tá quase virando um estúdio aqui, porque eu quero passar cada vez mais mensagens maravilhosas para todos vocês que estão acompanhando. Essa é a quarta live que eu estou fazendo da série Inspirando Líderes, né? E eu quero fazer um convite para você que ainda não se inscreveu no meu YouTube. Hoje eu já coloquei um novo vídeo lá, que eu estou dando dicas sobre liderança autêntica. Então foi a primeira dica dessa liderança autêntica, são 6 vídeos que eu fiz. E cada semana você vai estar recebendo uma dica para que você possa colocar em prática ainda com mais tranquilidade e com muito mais velocidade teu sucesso como líder autêntico, né? Sempre começa com uma música, não sei se dá para estar ouvindo, e hoje eu estava procurando aqui no meu Spotify música para home office. Você vê, a gente tá bem pra caramba, né? Então, o bate-papo de hoje, que a gente vai falar um pouquinho, que é o tema, é você, o CEO da sua própria organização. Deixa eu dar uns oizinhos aqui para vocês, que delícia ter vocês aqui. Então, dentro desse meu processo todo que a gente vem desenvolvendo de liderança, alguns aspectos são importantes a serem observados. E eu estava verificando, principalmente agora, na época que nós fomos todos acometidos aí a ficar em casa, enfim, algumas pessoas com situações ainda piores pela Covid-19. E eu estava lendo aqui um livro que me inspira muito, que é uma das minhas formações, que é do The Inner Game, por onde eu tenho me baseado nessa série que eu estou fazendo. E ele fala que às vezes é necessário uma crise para que a gente faça uma pausa no nosso pensamento e a gente consiga olhar para nós mesmos de novo e olhar como é que está a nossa competência. E infelizmente a gente está vivendo essa crise, mas felizmente a gente está fazendo sim essa pausa e começando a olhar como é que a gente pode ser melhor, né? Porque muitas vezes, deixa eu abrir aqui o material, muitas vezes a gente só olha para o comportamento do líder. Do líder enquanto você está na empresa, do líder que é o teu gestor, né? E nesse aspecto a gente vai deixando de olhar para a gente mesmo, que é esse o quinhão que a gente vai estar passando hoje aqui para vocês de dicas. Então, o comportamento dentro da liderança, ele determina se você vai ter sucesso, se você vai ter pouco sucesso dentro do teu projeto, dentro da tua prática como líder, né? E para que isso, aliado ao comportamento, nós temos as forças impulsionadoras, que elas são utilizadas para que você realmente dê aquele arranque e consiga realmente entregar o seu melhor para a sua equipe. Agora, você imagine quando a gente faz isso junto, o comportamento juntamente com as forças impulsionadoras, o que dá isso? Dá algo muito de bom, porque você realmente consegue ter o olhar de líder, o olhar visionário e o olhar que te leva à frente nesse processo todo. Mas só comportamento e só força impulsionadora não bastam. Você precisa também estar olhando para a sua inteligência emocional. E é aí que eu convido você para olhar um pouquinho mais para dentro nesse aspecto e olhar como é que você está sendo como CEO da sua própria organização. É um grande stop que a gente tem que fazer na vida, para que você comece a olhar com mais qualidade para a sua vida, porque uma a gente está olhando para o processo de gestão e a outra que eu estou te convidando a você olhar é você fazer um grande stop nesse momento. O que é esse grande stop? O que quer dizer stop? É uma sigla que eu utilizo dentro do meu processo de coach, onde eu oriento as pessoas a, antes de fazer qualquer ação, tomar qualquer atitude de processo de carreira, de processo de implementação de processo dentro da organização,
você dá aquela paradinha. Ela pode ser mais rápida ou ela pode ser um pouquinho mais demorada, dependendo daquilo que você precisa olhar. Então, stop é parou, observa, analisa toda a situação, organiza as ideias e vai em frente, né? Então, é nesse processo que a gente chama. Então, o que você precisa parar e olhar, né? Aproveitar esse tempo que a gente está tendo agora, que é bem esse processo para a gente poder ter pensamentos criativos e não pensamentos ociosos. Faz toda a diferença quando a gente começa a se olhar nesse processo todo e começa a verificar. Eu tenho aqui dentro de um processo que eu aprendi, uma das minhas formações de coaching, que foi com o Timothy Geller, onde ele traz uma história que embasou toda essa questão de pensando como um CEO. Que quando a gente fala assim, como é que um CEO pensa? Aí você começa, nossa, é a pessoa que tem que tomar medidas mais estratégicas dentro da organização, enfim, tudo mais. Quem que é a pessoa mais importante na organização? Aí a gente tende sempre a colocar as pessoas que têm maior responsabilidade dentro da empresa. Mas para pensar. A pergunta que eu fiz, quem é a pessoa mais importante na organização? E eu não perguntei, quem é a pessoa mais importante para a organização? E aí a gente começa a olhar um pouquinho para dentro de nós mesmos e perceber que todos são importantes dentro da organização. Porque independente da tarefa que a gente execute, você tem que executá-la com maestria. Não importa se você serve o cafezinho, se você faz a zeladoria, se você é gestor, se você é diretor. Você tem o teu quinhão de responsabilidade. Então, olhando por esse aspecto, você percebe que as suas ações são responsáveis para o bom andamento da organização. Porque quando a gente fala de corporação, e em latim quer dizer corpo, e aí a gente começa a trazer pra gente, aos pouquinhos eu tô entrando lá. Corpo quer dizer como é que eu administro esse corpo. E aí que eu convido vocês para dar esse passeio hoje nesse sentido, que imagina que você ganhou um prêmio na loteria, mas esse prêmio não é dinheiro. Você ganhou uma chave, você ganhou um endereço, você ganhou um documento e você ganhou uma empresa. Então você chega no endereço que você recebeu, é um belíssimo prédio, você tem essa chave, você abre a porta, é um belíssimo escritório e tá lá escrito já uma plaquinha com seu nome à mesa e você senta na cadeira de CEO. E aí quando você começa a olhar para isso, você começa a verificar que não é uma organização como nós estamos pensando, é uma organização de você mesmo. E aí eu te pergunto, qual é a qualidade do teu software para ser o CEO dessa sua própria organização? O que você vai olhar primeiro? Eu vou olhar se eu tenho competência para tocar. Não. Eu quero que você olhe como é que você está cuidando de você mesmo. Porque quando a gente cuida da gente mesmo, a gente entrega com maestria o nosso trabalho, a liderança da nossa casa. Não importa exatamente o que a gente vai entregar, porque a gente está olhando para nós mesmos. Então é esse convite que eu faço para você no dia de hoje. Avalie os teus recursos. Que recursos que você tem hoje e que você pode reparar ele a qualquer momento? Que software que está na tua mente que você pode implementar novas configurações? Ou jogar aquilo que já não te serve mais, ou negociar ações, né? Porque dentro de uma empresa você também pode ter acionistas, e quem de nós não tem acionistas? Como assim, Maria? Você está falando que é CEO da sua própria organização e eu tenho acionistas? Sim. O teu companheiro é teu acionista, tua companheira. Teus filhos, se você tiver, são teus acionistas. Teus animaizinhos, teu vizinho, né? Então tem uma conjuntura de pessoas que são seus acionistas, sim, porque eles tomam tempo da sua atenção. Então imagine, e você como CEO, você pode diminuir a ação dessas pessoas na sua empresa ou aumentar a ação dessas pessoas na sua empresa.
Percebe que daí você começa a fazer uma negociação. Para que tudo isso? Para que você seja a pessoa majoritária dentro da sua própria organização. O lado contrário também é importante olhar. Você também é acionista, né, na organização de outras pessoas? Isso te toma mais tempo? Você realmente é um bom acionista nessa outra organização? Porque todos nós estamos realmente juntos um com o outro. Não é verdade? Eu impacto na sua vida, você impacta na minha e vice-versa. Então, como é que você trabalha com esse processo? O quanto que isso realmente está sendo produtivo no teu processo enquanto CEO, né? Falando um pouquinho mais das questões das ações, imagine que você vai fazer uma reunião de conselho e você precisa tomar as decisões. Quem é que toma a decisão por você? Você continua tendo a voz ativa nesse processo? É para pensar, né, gente? É para pensar um pouquinho mais como é que a gente pode fazer esse processo todo de mudança de uma forma que ela seja realmente produtiva e que te eleve para um papel que realmente é seu. Então, nesse aspecto que eu quero compartilhar com vocês, que a grande sacada aqui é a gente pensar na gente mesmo. É a gente pensar que a gente é tão importante na organização hoje que a gente presta um trabalho, mas a gente é bem importante na nossa própria organização. Porque se você não se coloca como primeiro na sua lista, não adianta querer que o outro vai colocar você na primeira lista. Não vai acontecer. Por que muitas vezes a gente está numa organização e parece que não está havendo aquela sinergia? Parece que não está tendo aquela troca. Tipo, parece que a gente não está falando mais a mesma língua. Por que será? Será que os valores entre vocês, o que você está entregando e o que você está tomando, ele está em desequilíbrio? Porque quando a gente é CEO da nossa própria organização, nós pegamos a vida com responsabilidade. E aí a gente vai atrás de estudar, de melhorar o nosso software, de melhorar as pessoas que são os nossos associados. Imagine que você tem toda essa liberdade para fazer isso com você. Então a minha fala de hoje é justamente para isso, para que você se coloque como CEO da sua organização e imagine o que você pode fazer com essa empresa daqui para frente. O que você pode, a partir de hoje à noite, a partir de amanhã, olhar e dizer, agora eu vou começar a fazer o melhor que eu posso fazer, porque eu sou totalmente responsável pelas minhas práticas e pelas minhas ações. Alguém de vocês já tinha pensado nesse aspecto? Já tinha pensado nisso? Acredito que não também, né? Porque nós não costumamos olhar para dentro, a gente olha daqui para fora. E eu convido vocês a fazerem realmente esse stop. Vocês anotaram? Eu gosto muito de passar essas dicas, porque eu sei que realmente que funciona e que as pessoas que colocam em prática realmente chegam lá, né? Um outro aspecto que é bem importante a gente está olhando para isso, como é que você avalia os teus recursos internos, que é aquele ponto que eu falei ali, que não basta só olhar para o comportamento, né, que é uma boa percepção de como que eu trafego pelo meu processo como líder, né? Não adianta só conhecer as forças que me impulsionam, quer dizer, meu ponto forte, que é aquilo que me faz ir adiante, que me faz trabalhar melhor e gerir melhor os conflitos. Eu preciso ter a inteligência emocional. Nesse aspecto que é muito importante, porque a inteligência emocional a serviço nosso, porque inteligência emocional todos temos. Agora, nem sempre ela está no equilíbrio. E aí que é bem importante que quando nós tomamos a vida para nós e nós somos o CEO da nossa organização, nós olhamos para a nossa inteligência emocional e percebemos se ela está a nosso serviço, se ela está nos diminuindo no processo todo, e aí cabe um olhar nesse processo, com o teu terapeuta, com o teu coach, com o teu gestor, para que nesse processo todo a gente tenha que ter muita coragem, muita humildade, muita disciplina
para dizer, puxa, eu não estou, acho que eu preciso de um feedback nesse aspecto. Então, primeiro ponto, seja corajoso e peça feedback de como é que está sendo o seu desempenho, o seu equilíbrio dentro do teu processo como líder, como CEO de você mesmo. Porque quando a gente começa a olhar para nós, a nos empoderarmos, parece que todo mundo começa a nos respeitar mais. Perceba isso. Faça esse exercício já amanhã, para quem está indo para a sua organização ou para quem ainda está trabalhando em home office, e que possa olhar para esse processo todo. Porque como o processo todo de trabalho mudou, nós estamos não só em home office, mas nós podemos estar trabalhando em qualquer lugar, mesmo que amanhã, depois daqui a alguns meses, nós possamos voltar para o nosso ambiente de trabalho. Eu acredito que muita gente não vai voltar no sentido físico da palavra, pode trabalhar de onde estiver e pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então, o nosso processo ainda fica mais latente você ser o CEO da sua própria organização. Percebe que o quanto mais maduro você for, quanto mais responsável você for, você vai poder ter mais uma liberdade de trabalho incrível para trabalhar em qualquer lugar do mundo e qualquer organização e também a sua, porque é você que está no comando do processo. É você que tem a responsabilidade de fazer a entrega. É você que as pessoas vão confiar cada vez mais. É a tua equipe que vai saber que você tem uma liderança autêntica nesse processo. E aí as pessoas vão fazer o quê? Vão querer jogar no seu time. E aí a gente começa a ter sucesso como líder. Não sei se está fazendo todo sentido para vocês nessa breve fala que eu estou tendo com vocês aqui nesse processo, para que a gente tenha um pouquinho mais de clareza nisso tudo. Porque a partir do momento que a gente define por onde que a gente quer andar, a gente sabe qual é o nosso comportamento, a gente sabe quais são as nossas forças impulsionadoras, a gente tem um conhecimento próprio da nossa inteligência emocional. Quando a gente integra tudo isso, nós somos o melhor que a gente pode ser. E a gente veio nesse mundo para a gente ser o melhor que a gente pode ser. Não dá para se contentar com média 7. A gente tem que olhar no topo. E é para esse momento que eu chamo a atenção. Senão a gente fica extinto de verdade. É para esse momento que eu olho. Vamos ser o melhor que a gente pode ser. É para isso que a vida vale a pena ser vivida. Né? Tem até um livro do Cortella que ele diz: se eu morresse amanhã, que falta eu faria? E eu digo, a vida vale a pena ser vivida? Sim, todos os dias. E se eu morresse amanhã, eu morreria feliz? Ou eu iria pensar no meu momento, será que eu poderia ter feito mais? Faça exercício, não precisa fazer isso de fato, mas imagine que você de repente teve que se ausentar dos seus negócios, da sua vida, por qualquer outra situação. Você acha que você se ausentando repentinamente de alguma situação, as coisas caminhariam bem? Tá tudo organizado? Você treinou as pessoas? Você deixou exemplo de que possa ser seguido? Então, todos esses questionamentos que a gente faz aqui agora é justamente para a gente ser o melhor que a gente pode ser. Porque a gente pode mais. Eu acredito firmemente nisso, que uma organização, você se olhar como a sua própria organização, você vai perceber que ela é a melhor empresa do mundo. E aí, sabe o que vai acontecer? Muita gente vai querer comprar suas ações. Mas daí você não vai querer vender ou o preço vai estar mais alto. Não é? Então, gente boa, era esse recado que eu queria dar para vocês. Pense sobre isso. Eu fico super à disposição se vocês quiserem bater um papo mais sobre isso. Se quiserem algum material nesse aspecto, pode me mandar um direct. Eu estou sempre aqui super à disposição, porque uma das minhas... as coisas que mais me alegra é poder compartilhar com as pessoas aquilo que eu já venho estudando há muitos anos. E eu compartilho isso fortemente com várias pessoas. Os meus coaches, eu fico imensamente feliz quando eles realmente aprendem, passam por mim e saem pessoas melhores. E as pessoas que estão me assistindo aqui hoje também, em honra ao tempo de vocês.
eu passo sim todas as informações. E convido de novo, vá lá no meu YouTube, tem um vídeo hoje que eu já coloquei, que foi a primeira dica de liderança autêntica. Curte lá. A gente vai estar em junho com várias outras pessoas que eu vou estar trazendo para estar falando pra gente. Vai vir a Beth Rostin, vai vir o Marcelo Ramalho, enfim, vão vir várias pessoas para agregar ainda mais conhecimento para todos nós. Ok? Muito obrigado, excelente noite para vocês. Olha aqui, 21 horas e 19 minutos, eu disse que a live demoraria 20, e justamente em honra ao tempo de vocês, mas coloquem isso em prática, e eu estou aqui à sua disposição. Um grande abraço e nos vemos na próxima terça-feira.